Plataforma Brasilianas, uma iniciativa do jornal GGN com apoio da PUC, da TV PUC, aborda agora a questão da educação à distância. Nossa entrevistada é a professora Andréa Arada Souza, ela foi formada na PUC, mestrado e doutorado na Unicamp. Professora, primeiro, analisando idealmente a tecnologia hoje, a educação à distância, mas principalmente o uso da tecnologia, em que pode acelerar o processo educativo no país? Estou falando num plano ideal, né? Num plano ideal, o uso da tecnologia, ela promove uma interação interessante, ela reduz distâncias. Por exemplo, né, uma alegação bastante recorrente para o avanço do EAD é justamente o fato de que ele consegue chegar em regiões onde não há uma instituição física, por exemplo, uma escola ou uma faculdade. É uma ferramenta que me parece, o uso dessa ferramenta, ela tem um avanço que a gente não consegue mais frear, ela está colocada em diferentes níveis de educação, no ensino superior com muito mais, com uma amplitude muito maior, e aí o uso desse recurso nos setores comerciais da educação é que cria os problemas que a gente enfrenta com o EAD. Tá. Deixa eu ficar um pouquinho nesse plano ideal. Tem professores que dizem que teria que mudar o modelo pedagógico, já que as informações todas estão disponíveis, teria que trocar a informação pela capacidade de organizar a informação. E tem algumas teses que dizem que tem que definir uma individualização do aluno, ou seja, cada aluno ter o seu ritmo de aprendizado. Isso aí, numa política pública de massificação do ensino, é possível isso? Na minha opinião, né, nesse contexto e com a história da educação, não. Porque esse processo de individualização, ele consideraria a formação, uma formação preliminar que a gente ainda engatinha. Então, ela exige uma espécie de autodidaxia do aluno, quer dizer, o aluno ser capaz de procurar esses instrumentos, de selecionar, de fazer uso oportunamente desses recursos, que hoje, pela formação que está posta e pelos dilemas que a gente tem, estou considerando assim, educação massificada, não estou falando das escolas especiais, as que têm um desempenho melhor. Tá. Em termos gerais, por exemplo, na CIF, seria de se considerar quantas escolas públicas, por exemplo, têm laboratório de informática. Não, o que eu estou colocando é um desenho ideal. Tendo o laboratório, tendo o professor que orienta, digamos, a maneira de buscar informação, esse seria o desenho de futuro para ser buscado num ponto qualquer do futuro? A tecnologia, sob o meu ponto de vista, ela fará parte da educação. Tá. Ela não substitui os processos presenciais, a interação entre professor e aluno. Ela é uma ferramenta. Tá. E, como tal, deve ser utilizada. Tá. Em hipótese nenhuma, substituir conteúdos, a interação entre colegas. Tá. E o quadro hoje, como é que se coloca? Bom, a educação à distância ela está disseminada, sobretudo no ensino superior, né? Embora haja previsão, seja na reforma do ensino médio, seja na própria LDB, para que uma parte do currículo seja por meio de educação à distância, no ensino superior, isso foi difundido através dos cursos online e também da utilização dos 20% de educação à distância nos cursos presenciais. Então, é uma forma híbrida. Não tem, quando a gente fala do problema da educação à distância, nós não estamos falando apenas da educação à distância, essa que é inteiramente online, mas nós estamos falando também da educação à distância que que penetra no ambiente dos cursos presenciais. Quer dizer que tem uma parte relevante que é exclusivamente online? Tem. Então, tem o curso que ele é inteiramente à distância com alguns encontros presenciais. E outra parte que são os cursos presenciais que utilizam 20% à distância. O que isso tem produzido a rigor no ensino privado? Estou falando do ensino privado, né?
O que tem produzido é um processo grande de um recurso que os mantenedores das instituições chamam de ensalamento. Então, você junta diferentes turmas e oferece aquele curso que seria básico na modalidade EAD. Então, pode juntar a turma da veterinária, da economia, da letras para fazer um mesmo curso que é do núcleo básico do currículo no EAD. Isso tem gerado, por exemplo, turmas de até 300 alunos. E essas turmas, em geral, elas são atendidas por um tutor. Esse tutor, que na nossa opinião ele deveria, num estado ideal do EAD, ser um professor com formação para isso, ele é um profissional que precisa ter apenas o curso superior, não necessariamente na área. E o MEC nunca regulamentou isso aí adequadamente? Então, o MEC, quando a educação à distância ela foi instituída, o MEC, pouco tempo depois, 2 anos depois, ele soltou um documento chamado Referenciais de Qualidade. Esse documento estabelecia critérios mais claros. Então, neste documento, por exemplo, o tutor era alguém que participava da função docente, porque era ele quem fazia a mediação do processo ensino-aprendizagem, era ele quem tirava dúvidas, quem encaminhava essas dúvidas. Ele tinha uma função propriamente docente. Nós esperamos muito tempo por um posicionamento do Conselho Nacional de Educação. E quando o Conselho, então, emitiu o parecer, ao invés de fortalecer a ideia de que a educação à distância ela deveria contar com uma equipe de professores, para além dos técnicos especialistas em tecnologia, informática e tal, por conta do recurso tecnológico, ela fragilizou ainda mais. O parecer fragilizou ainda mais a situação do tutor, porque tratou o tutor dentro de um pacote grande chamado profissionais da educação. Equiparou ele ao cara de tecnologia? Destituiu esse profissional, para usar o termo deles, da condição de professor. Então, isso foi em 2016, se não me engano, foi segundo semestre de 2016. O que acontece a partir daí é que, não havendo regulamentação, a gente tem um deslocamento desse trabalhador, ele deixa de estar no grupo de trabalhadores docentes e vai para o auxiliar administrativo, o técnico educacional. E isso tem gerado prejuízos imensos, né? Porque além do problema que cria para o professor, para a carreira do professor, para a perspectiva que a gente tem sobre a profissão docente, né, ele vai retirando do professor as competências que o professor tradicionalmente tinha. Então, o professor tradicional, ele planeja, ele executa e ele avalia. No modo EAD, do modo como está posto, esse trabalho está todo parcelado. Virou um saque aí, o serviço de atendimento ao cliente. Isso, exatamente isso, Nassif. Eu, inclusive, às vezes penso que a gente pode estar diante de um call center, com muitos professores atendendo alunos. Mas essa fragmentação, então, cria um professor que é responsável pela ementa do curso, ele seleciona os textos e essa ementa ela não pode ser alterada. Um outro professor que produz conteúdo e outros tantos tutores que desenvolvem, que estão interagindo com os alunos diretamente. Você tem estatísticas mostrando o desempenho do pessoal de EAD 100% EAD, esse pessoal dos 20% e a educação convencional? Absenteísmo, notas, desempenho, tudo? Então, o desempenho e o mercado ainda, os resultados são muito preliminares. Me parece que, segundo o censo de 2016, o maior número de estudantes em EAD são justamente aqueles que procuram a licenciatura. Eles estão numa faixa etária mais elevada do que o do curso presencial. Então, no curso presencial, em geral, os alunos têm 21 anos e no EAD 28 anos, idade de ingresso. Explica só para o nosso telespectador não especializado, a licenciatura para que serve? A licenciatura é para formar professores. Professores. E a maior parte, então, é para a licenciatura? A maior parte é para formar professor. Os cursos, em geral, as faculdades privadas, elas já não oferecem mais cursos como letras, geografia, história,
matemática, em muitos casos, pedagogia. Esses são normalmente cursos oferecidos na modalidade EAD. Então, mas você tem curso para licenciatura, tem tutores que não são pedagogos e não são especialistas. Que tipo de profissional que é formado aí? Então essa é a grande questão, né? O que a gente percebe é que o que tem havido é um processo de massificação do ensino superior, uma concorrência muito elevada, com valores de mensalidade baixos para atender uma parcela da população muito carente, que precisaria de formação, inclusive, mas que está sendo formada de forma muitíssimo aligerada. Muitíssimo aligerada, porque sequer os problemas que surgem e que são suscitados a partir da relação direta entre professor e aluno, entre professor e aluna, essas pessoas, esses alunos, eles estão alijados dessa possibilidade. Deixa eu fazer uma pergunta, pensando no campo ideal aí, num governo legítimo e tudo aí, as universidades públicas e universidades tipo PUC, elas, há muitos anos, elas formam, virou palavrão, mas não é palavrão, eles formam a elite da intelectualidade brasileira, tanto na área tecnológica, na área das ciências humanas e tudo aí. E você tem um campo aí que é a formação para o mercado de trabalho também. Você vê, com uma regulação eficiente, a possibilidade de complementariedade do ensino público com o ensino privado, buscando, digamos, essa preparação para o emprego? Então, num cenário ideal, Nassif, eu acho que a gente poderia ter alguma experiência nesse sentido, visto que em algumas carreiras há uma defasagem imensa. O que até aqui, e sobretudo neste momento que nós estamos vivendo, tem se produzido, é uma falácia de que a gente vai formar para o mercado de trabalho, para um mercado de trabalho que está progressivamente precarizado. Né? Então, quando você me pergunta assim, é possível que a gente tenha? É possível quando a gente superar esse estado de coisas e a gente tiver no horizonte uma situação que restabeleça alguma dignidade para o trabalhador em termos gerais. Porque para este mercado de trabalho que é progressivamente informal, eu não consigo sequer imaginar que tipo de função esta parceria entre universidade pública e faculdades privadas poderia produzir para alavancar esse mercado num momento de reconstrução do país. Eu estou sempre pensando sem Temer. Num outro momento, né? Agora, você mencionava um pouquinho antes uma experiência de educação à distância da Unicamp. Você chegou a estudar essa experiência deles? Não estudei. A questão da universidade pública eu não estudei. Eu, como dizia para você, ouvi o relato de uma colega num congresso em que ela dizia justamente que durante um período, 2 anos, ela executou a função de tutora nos cursos online oferecidos pela Unicamp. E a realidade que ela trouxe para aquele coletivo que a estava ouvindo era muito diferente dessa que está colocada nos dias de hoje e que é utilizada pelas instituições privadas. Então, eles tinham um grupo orientado que dialogava, que produzia o conteúdo e que também estava em contato com o aluno. Então, o trabalho dela não era parcelado. O trabalho dela era um trabalho virtual na medida em que a mediação que se dava ali era por meio da tecnologia, mas ela não estava fazendo uma parcela apenas do trabalho. Entendi. Professor, muito obrigado aí por sua entrevista. Esse é mais um depoimento para a Plataforma Brasilianas, uma iniciativa do jornal GGN com apoio da PUC e da TV PUC.